portanto, este tipo de procura e de peregrinação que nós estamos aqui a falar, vemos que tem vários aspectos. Não é? Passa, como já vimos, um pouco pela alimentação, pela agricultura, pela meditação, pela paz, pelo ecumenismo, pelo desabrochar dos sentidos espirituais. No fundo, para usar uma expressão de Fernando Pessoa, que também é um ser que aqui em Portugal tentou avançar muito no caminho espiritual, com todas as limitações, e morrendo com 47 anos, coitado, e não deixando nenhum vídeo, não podemos sequer ouvir a voz dele, que é uma tragédia, quando o Tolstói, que morre em 1900 e pouco, tem filmes a tocar piano e a falar isto e aquilo, portanto é uma tragédia. Mas o Fernando Pessoa utilizou essa expressão muito bela, talhar o corpo espiritual. E é de facto isso que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos a tentar, nesta peregrinação, fundir o corpo, a alma e o espírito. E, portanto, adquirirmos o corpo espiritual, talharmos o corpo espiritual. Conseguimos com que a substância do espírito assuma a forma do próprio corpo. Ainda que ela, e aqui mais uma vez nos aproximamos do aspecto da ciência, que nos diz que nos nossos dias nós temos cada vez mais que ter uma visão da realidade como de partículas e como de ondas. Ou seja, nós temos aqui as partículas concretizadas destas formas, mas por detrás estão as ondas. E, portanto, há todo um mundo em movimento e virtual, e depois há um mundo de partículas que está coalescido numa cadeira, numa pessoa, etc. E, portanto, em termos de talhar o corpo espiritual, o que é que nós temos? Nós temos o espírito ao nível de uma partícula, mas que também assume o aspecto de onda. E, portanto, tanto assume a forma, uma forma geométrica até, uma espécie de centelha, uma estrela luminosa, e pode também assumir esse corpo espiritual, ou pode mesmo expandir-se tremendamente, e então temos toda aquela tradição que se falava do Buda ou dos grandes mestres, que a sua aura podia abranger vários quilómetros, ou que os yogis eram encontrados nas florestas, às vezes, a meditar com vários animais selvagens, pacatamente, em estado de satsang, ou a participarem de satsang. Satsang significa sat, é a palavra da tradição indiana para verdade, sangha significa comunidade, estar junto, satsanga é a palavra que é dada na Índia para uma pessoa ouvir o mestre, ou, no fundo, de facto, estar junto da verdade. E esta participação dos animais aproxima-nos de um mestre também ocidental, que foi São Francisco de Assis, e, curiosamente, é lá que se tentaram realizar diálogos ecuménicos de ligação entre as várias religiões, e é, de facto, uma zona extremamente cheia de amor e de paz e de energia, seja por ele, seja pelo Santo António, seja por outros que passaram, seja pelo próprio local. Mas é então essa capacidade do ser humano desenvolver mais e assumir o seu corpo espiritual. Assumir-se não apenas como um corpo, nem apenas como um cérebro, mas assumir-se como um ser total, um ser, usar uma expressão atual, holístico, um ser realmente, na tradição persa, denominado Shvarnat, um ser com um corpo de glória. O ser humano tem esse corpo de glória e deve desenvolvê-lo pela sua prática, pela sua aspiração, pelas suas atitudes de comunhão com a ordem do universo. Ordem do universo essa que, de facto, podemos considerá-la na expressão indiana do Dharma, que é, de facto, o dever próprio, ou Swadharma, o dever de... Está ali uma pessoa, parece que é para entrar, não? Continua. E que tem também o Swadharma, que é o Dharma de cada um de nós. Portanto, existe o Dharma cósmico, mas existe também o que cada um de nós tem. E é, de facto,
consequentemente, da meditação, que nós podemos ter uma intuição mais clara do que é que se passa quando a nossa sintonização, pois havia um lugar, se quiseres, na terceira fila, ao Mané. O que é que se passa mais adequadamente de concatenação, de ligação entre o Dharma universal e o Dharma pessoal. E, portanto, muitas vezes a meditação de manhã, e se uma pessoa está com pouco tempo, muitas vezes serve para uma pessoa perceber o que é que deve fazer nesse dia, o que é mais importante. Não é? E, portanto, de novo, um aspecto importante a valorizar a meditação. Portanto, a valorização da meditação como uma prática essencial da passagem ou da harmonização da alma para o espírito é também um dos aspectos fundamentais deste livro e daqueles que queiram escrever um livro e juntar já muitos textos sobre a meditação. Outro aspecto aqui importante que também não tem a autonomia que mereceria, pelo seu nível muito elevado, é o aspecto divino, o aspecto de Deus. Embora eu tenha alguns textos e tenha tido algum tipo de experiências ou vivências, é um nível tão elevado e tão profundo e tão rico e com tanta tradição que também me reservei para o livro futuro. Mas, de facto, já disse alguns aspectos de que existem presenças também das várias tradições que temos referido e que é essa ideia que a divindade, e agora estou-me a lembrar, por exemplo, da expressão do Angelos Silésios, que é um protestante do século XVI, que o Agostinho da Silva gostava muito também, e que escreveu o livro O Peregrino Querubínico. E ainda que o livro depois tenha muito pouco sobre o anjo. A tradição protestante afastou-se bastante do anjo, mas ele escolheu esse tipo. Mas ele diz essa frase muito importante que é: Jesus Cristo nasceu há 2000 anos na Terra Santa e todos os anos é comemorado. Mas tu não o fazes nascer dentro de ti, se não fazes nascer essa presença, essa luz, esse amor, terá sido em vão que ele passou por lá. E, portanto, aqui temos esta ideia de que o mistério do Espírito, o mistério do ungimento, o mistério da divindade são realidades que têm que ser vivenciadas por cada um de nós no seu interior. Tem que ser uma experiência, uma vivência. E isso é um âmago da nossa vida, no seu nível mais profundo e elevado. E raramente conseguimos ter grandes visões, grandes sentimentos desse nível, mas volta e meia vem, e essa tradição está desenvolvida, por exemplo, na tradição indiana. Eu publiquei um livro, trouxe ali 3 exemplares, esta Vakra Gita, que é da tradição Advaita, que é a tradição não dual. Portanto, segundo eles, nesta tradição existe apenas um espírito. Há uma só consciência absoluta ou divina, e nós somos apenas, vamos lá, fenómenos ilusórios. Mas depois existe a tradição Dvaita. A tradição Dvaita é que afirma, não, há uma dualidade entre a divindade e há os espíritos que emanaram dela própria. Um dos grandes mestres é Ramanuja, outro é Madhva, são 2 mestres que eu gosto, e pronto, e depois há muitos yogis e muitos mestres indianos que desenvolveram esta linha e que têm nas Upanishadas também, que são textos clássicos do Vedanta, da parte que culminam os Vedas, e que afirmam essa divindade interior, Antar Yamin, o regente interior. Portanto, nós temos esse nível profundo dentro de nós próprios e que nós devemos procurar, através da prática de concentração, da prática de meditação e do amor, o tal Bhakti Yoga, que está muito desenvolvido na Índia, procurar que haja sempre uma parte de nós que aspire a essa ligação com essa presença divina que está como quem germa em nós e que tem que ser desabuchada, feita crescer, e que é, no fundo, o Christos. Daí que
que se falasse que todos os seres são cristos em potenciais, todos os seres são seres que podem ser ungidos e quando fazem, de facto, atos ou quando fazem as meditações corretas, eles podem receber essa luz e que tem uma certa analogia com a expressão indiana dos avatares. Os avatares, a palavra significa descida da divindade e na tradição vishnuíta ficaram considerados que tinha havido 10 avatares, dos quais 9 já se realizaram. O último foi Krishna, que é o mais conhecido aqui no Ocidente. Nós estamos perto aqui do templo dos Hare Krishna, que são no Ocidente quem mais tem desenvolvido essa devoção a Krishna, mas que existirá, aliás temos-lo aqui, olá, temos aí, não é? E o próximo que há de vir será o Kalki Avatar. Kalki Avatar, que tem também semelhantes na tradição cristã, que foi a de que viria Cristo tornaria a vir, ou a tradição islâmica, que tem esse, na tradição Shia, que é talvez a tradição mais mística, se bem que de facto também haja dos sunitas grandes místicos, não é? E eu estive na Pérsia recentemente, no Irão, e conheci de facto ainda mestres vivos dessa tradição, para além de todos os livros e toda a profunda sabedoria que eles fizeram de aprofundamento dessa ligação com o mundo espiritual e com o mundo divino, o que hoje em dia é muito mais difícil. Naquela altura eles eram capazes de estar 30 dias ou 40 sem verem ninguém e só a meditarem e, portanto, forçosamente desabrochavam mais os sentidos espirituais do que dos nossos dias. Mas, portanto, essa tradição da Índia tem esses 10 avatares e tem também os meios avatares, que é o caso, por exemplo, do Ramakrishna, que foi um dos últimos grandes mestres da tradição indiana e que criou, de certa forma, um movimento que ainda existe hoje, uma ordem, na qual eu tive e fui iniciado por um dos mestres, Rangatananda, que era então presidente e que tinha uma grande ligação com as várias formas da divindade e particularmente com a famosa Kali, a tal forma da divindade feminina nas suas formas terríficas, e que ele tinha essa experiência e que só conseguiu chegar ao tal plano, para além das formas, através do yogi Topani, que lhe meteu com um bocadinho de vidro, apertou-lhe no olho espiritual, coisa mais simbólica, e ele então teve a sua experiência de transcender todas as formas, etc. Mas, de facto, aqui no Ocidente, muito naturalmente, as pessoas vão por certo tipo de formas e podem depois, de facto, as pessoas que têm os estados mais profundos de comunhão com a natureza, ou com o absoluto, ou com o não dual, chegarem a essa não forma. Mas, na maior parte dos casos, as pessoas têm experiências caracterizadas pelos intermediários mais conhecidos, que são ou Jesus, ou Nossa Senhora, ou, de facto, na tradição islâmica, seja o profeta, seja Fátima, seja os imãs, do qual esse tal 12º, o imã Mahdi, será um dos será o que virá ainda para culminar. É claro que isto ligava a gnosia com o messianismo, com o sebastianismo, com as esperanças da nova era, com todo o tipo de profecias que constantemente se fazem de que virá o melhor ano. E eu hoje no Facebook vi uma da Alexandra Solnado, que me apareceu lá do lado direito, uma profecia qualquer que no mês de março ia acontecer uma coisa fabulosa, etc. Mais isto e aquilo. E, portanto, nós vemos que, desde os níveis mais elevados aos níveis mais populares, essa utilização da esperança e da possibilidade de surgir sempre qualquer coisa surge, mas, de facto, na linha que o próprio Fernando Pessoa reconheceu, se nós não despertarmos dentro de nós o Dom Sebastião ou o próprio Espírito
nós não vamos senti-lo nem conhecê-lo mesmo que ele estivesse perto de nós e à frente de nós. E, portanto, o trabalho é sempre um trabalho de despertar interior, erguer as nossas energias, abrir mais o discernimento, o olho espiritual e podermos comungar através do coração e de uma mente inclusiva, uma mente que não está tão partida pelo ego, mas já abriu mais ao todo. Já abriu mais à multiplicidade das pessoas como fragmentos que expressam a mesma divindade, cada um à sua maneira. E, portanto, já não estamos em posições tão fanáticas ou tão exclusivistas, etc. E isto, mais do que nunca, é importante face aos conflitos que nós vemos nos nossos dias. Portanto, esta entrevista que nós fizemos, eu já não me lembro bem exatamente o que está dito, portanto não falei tanto dela, portanto as pessoas até podem comprar, será interessante para a vossa empresa. E ainda que eu também gostaria de reaver a primeira entrevista, porque ficou atravessado. Porque, de facto, sempre que nós falamos, por vezes estabelecemos novas relações, ou por vezes passa, através de nós, algum tipo de intuição ou algum tipo de energia e convém uma pessoa, às vezes, reaprender, reaprofundar isso. E, aliás, eu acho que é uma das limitações que nós temos é não termos assumida uma espécie de sacrário dentro de nós onde tivessem, de facto, as experiências mais importantes da nossa vida. Tivessem lá todas e nós, diariamente ou de vez em quando, pudéssemos ir lá e receber as energias que foram transmitidas nessa altura e com toda a germinação que elas tiveram e que podem ter e com todas as ligações que neste momento elas podem ter. E, portanto, este tipo de consciencialização dos nossos níveis mais profundos e mais valiosos é importante nós aspirarmos. Portanto, tentarmos trabalhar mais com uma memória que não seja uma memória meramente cerebral e meramente acumulação de passado, presente, mas que seja, de facto, em espiral, que seja uma memória que seja viva e que seja... que nós, por vezes, nos sonhos temos qualquer coisa disso, quando certo tipo de sonhos ou certo tipo de imagens se repetem de um nível superior e, de facto, há dias... eu interesso bastante pelos sonhos, espero que seja um dos livros que eu ainda venha a fazer também, porque tenho registado muito e tentado compreender e, de facto, há tempos interroguei-me se de facto havia uma memória de todos os sonhos que nós tínhamos tido, não é? Se também existia isso. E, de facto, depois tive um sonho no dia seguinte, agora já não me lembro bem, mas pelo menos está lá escrito no diário, em que dava a entender que sim, que de facto esse tipo de experiências, e de facto nós passamos quase um terço ou um quarto da nossa vida a sonhar, não é? Portanto, a dormir e a sonhar, e portanto é importante nós estarmos mais despertos para esta coincidência entre o ser que está aqui neste momento, o ser que está a sentir, o ser que está a pensar e a ver, e o ser que sonha também, o ser que projeta ou deixa projetar-se, ou que sai de si próprio, do seu corpo, e participa em todo um filme de criatividade. E, portanto, nós conseguimos manter a consciência unificada, passando por todos estes níveis, é um desiderato. Ainda que às vezes, se uma pessoa desenvolve muito isto, às vezes depois uma pessoa tem certa dificuldade em adormecer. Mas lá se consegue. Se for preciso, tem que se comer os biscoitos para baixarem. Se uma pessoa não consegue com a meditação, come os biscoitos, baixa a energia para o estômago e não há tanta nos chakras de cima e, portanto, certo. Mas este desiderato é, de facto, desta maior consciência, é, de facto, algo que nos move, não é? Portanto, esta afirmação que alguns... Eu estou agora a trabalhar neste Jorge Ferreira de Vasconcelos
E ele de facto fala disso, ele é um humanista, teve problemas também com a censura, e ele fala disso que realmente é inato no ser humano uma procura da sabedoria e da verdade. E essa é a parte mais profunda e mais substancial e mais dignificante. E é isso que está também no grande Pico della Mirandola, que é o mestre do humanismo principal e que no que foi traduzido como oração da dignidade do homem, diz que o ser humano realmente é um camaleão. É um ser que tanto se pode projetar para as coisas mais inferiores ou mais negativas, como pode também elevar-se ao nível dos anjos, arcanjos, querubins ou serafins, ou ir mesmo mais além. E, portanto, esta necessidade, nós temos consciência maior de toda a potencialidade da nossa alma e da nossa mente e trabalharmos-la bem e conseguirmos não nos deixar massificar por este tipo de desarranjo ortográfico que circula, não é? E que parece que uma tentativa de normalizar as pessoas. Eu, aliás, até ontem escrevi isso lá no Facebook em resposta a alguém que estava a defender o acordo, porque eu disse, eu acho que as pessoas os legisladores e políticos que aprovaram este acordo, a geração seguinte deles será que fará com que os portugueses devam falar inglês. É quase essa ideia e, de facto, nós perdermos toda a riqueza de etimologias, todo o passado da língua portuguesa, toda a facilidade com que nós podemos ler Camões ou outros escritores, etc., é assustador e, portanto, isto são claramente, às vezes as pessoas nem estão conscientes disso, mas estão apanhados por forças negativas que querem nivelar por baixo e reduzir as pessoas a elos de uma cadeia consumista em que não haja, de facto, grande contestação nem grande autonomia. Os nossos diálogos, estes livros, Alma e Espírito, tudo isto são tentativas de despertar mais, de facto, a dignidade do ser humano, como o Pico della Mirandola afirmou, como o Erasmo desenvolveu, como o Ficino foi um dos grandes mestres também a falar nessa prisca teologia, na filosofia perene, e que nós hoje em dia devemos continuar a manter, não nos vermos apenas como seres sujeitos a um Estado completamente dominador e redutor de toda a nossa capacidade de sermos seres criativos e seres culturais e sermos apenas números e instrumentos de consumo e de produção, sem ter em aspecto toda o espírito de cavalaria, para usar a expressão do Jorge Ferreira de Vasconcelos, ou o espírito que o Erasmo fala de pietas no sentido de dota pietas, tem que haver um aspecto de amor doto e que é também compassivo. Portanto, é isto que está a faltar nestes tempos, em que realmente há uma elite que está a desenvolver tentativas e formas de controle muito grande e com uma impiedade demasiado forte, o que está a ter efeitos muito negativos nas pessoas, na juventude, etc. E, portanto, a nossa espiritualidade nos dias de hoje tem que unir realmente o nível da matéria, o nível da ecologia, o nível da agricultura e também conseguimos a ligação com a ciência moderna e também os mais altos voos ao espírito e à divindade, ainda que sejam fragmentados e sejam sempre menores do que nós desejaríamos. E daí que uma das tradições importantes que é em Portugal, que hoje em dia tem um certo recrudescimento nas câmaras municipais e nos presidentes das câmaras, que é o templarismo, não é? Os templários tivessem, de facto, essa expressão, ou esse lema, ou tensão, que era non nobis domine, non nobis sed domine tuo dá glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, à tua vibração, teu espírito, ao teu amor e sabedoria, dá glória. Glória, que é uma palavra que significa dá claridade, dá luz, e remete-nos para uma assunção do corpo espiritual, do corpo de luz, o que era na tradição dos persas, o tal Shvarnat, e daí até que, de facto, a tradição do Santo Graal tenha uma ligação muito grande também
com a Pérsia, com o Irão, onde havia uma taça, que era Jan e Jan, tal como tem com a tradição celta, onde havia também o vaso da abundância, e, portanto, nós devemos ter essa consciência que somos o resultado de uma série de filões que vem através dos nossos antepassados e que vem através das várias civilizações e que neste momento, através de toda esta globalização, tem esses aspectos positivos que nós temos acesso a todo tipo de conhecimentos e de informações e podemos, de facto, partir os preconceitos e as barreiras e as grades que nos fizeram e que no século XVIII e XVII eu estou a ver estes casos da Inquisição, etc., porque uma pessoa queixava-se ou admitia que de facto os santos não garantiam forçosamente as orações que as pessoas faziam a eles, ou que as indulgências não compravam a libertação dos pecados, ou que não faziam entrar no coisa e que eram perseguidos, etc. Isso, portanto, nós hoje em dia estamos numa época em que há certamente ainda formas de repressão subtis, há certas coisas que se fala pouco, há certas coisas que são um bocado impedidas e o grande público é levado a assistir a coisas de futebol, preços certos, etc., formas de alienação terrível, quando o ser humano está aqui para desenvolver-se até ao fim da sua vida. E depois temos essa situação caricata das pessoas ao fim da vida, cheias de medo da morte e sem estarem a desenvolver nada do seu corpo espiritual e começarem-se a degradar, etc. Não é? Enquanto que muitos seres também políticos e grandes gestores, etc., grandes riquezas, mas depois verdadeiramente em termos de coração e de amor e de compaixão e de sabedoria muito pouco. Portanto, nós temos a obrigação hoje em dia, nesta nossa espiritualidade dos dias de hoje, de tentarmos, de facto, unir as várias dualidades e tentarmos fazer as complementaridades justas, a reeducação justa, e todos nós sabemos que todos temos defeitos e, portanto, todos temos que aprender uns com os outros e estimular-nos, aprendermos, e isso passa-se constantemente de formas visíveis e invisíveis dentro desta tal grande alma mundi ou corpo místico da humanidade, onde nós estamos aqui a afirmar-nos como seres que querem despertar mais a sua luz, mais o seu corpo espiritual e, portanto, a atrair e a fazer uma ligação com a grande alma portuguesa e, portanto, a querermos estarmos conscientes dela e em ligação com ela. E pronto, eu vou terminar esta primeira parte para depois passar à questão das perguntas, mas propunha fazermos um minuto de silêncio, agora que terminamos esta parte com a evocação da grande alma portuguesa, ou da ordem espiritual de Portugal, que é outro termo para usarmos isto, ou do corpo místico da humanidade. Eu propunha fazermos agora aí uns 2 minutos, 3 de silêncio. Aumenta. Já pode aumentar. E, portanto, podes reduzir a luz. Pronto. E vamos então. Temos aqui um dos grandes mestres a abençoar, que provavelmente teria falado mais do espírito e da divindade do que se lhe atribui. E temos aqui o grande Shiva Nataraja,